Queridos irmãos da Casa Espírita Mãos Unidas, vamos nos unir para a nossa reflexão dessa noite. Não sem antes elevarmos o nosso pensamento em prece à busca dos nossos mentores amigos. Francisco Valdomiro Lorenz, nosso patrono, que ilumine os nossos corações, nos preenchendo de paz e de harmonia. Jesus, o Mestre Maior, o Mestre dos Mestres, esteja no coração de cada um e de todos nós. Para a nossa reflexão desta noite, vamos nos valer do livro do André Luiz Peixinho, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais. Somos todos aprendizes, aprendizes da vida, aprendizes da felicidade, aprendizes da nossa espiritualização. Estamos em plena caminhada da busca do nosso sentido da vida, do nosso processo de espiritualização, de entendimento do que somos e do que fazemos neste mundo, nesta vida. E isso vai fazer o nosso caminho de espiritualização, de crescimento espiritual. Por isso, nós precisamos aprender e, portanto, nos revestir do espírito de aprendizes da vida, de aprendizes do divino, do absoluto que reside no coração de cada um de nós. Por isso, o decálogo do aprendiz, a busca do absoluto. O aprendiz, referindo-se a ele especificamente, o aprendiz das coisas do absoluto, entrega-se ao ato das diferentes culturas de todos os tempos na busca do conhecimento, na busca de todas as ciências que o levariam ao conhecimento das ciências divinas. De imaginação fértil, empolgados pelos devaneios do intelecto, imagina-se num devir cheio de luzes, de domínio das coisas do divino. Aprende, porém, que o seu intelecto é limitado, não abarca o todo. Não vai ser possível, com suas limitações, entender o ilimitado, o infinito. Não desistindo, porém, dos seus sonhos e aspirações de encontrar o divino, busca aprofundar-se cada vez mais em todas as culturas, em todas as mensagens, na esperança de encontrar esse caminho que o leve à perfeição, ao absoluto, ao conhecimento do divino. E em todas essas culturas, em todos esses hábitos, em todos os relatos, ele vai encontrando um caminho e o descreve no seu decálogo, o decálogo do aprendiz, que são os mandamentos pelos quais se norteia para o seu aperfeiçoamento, para a sua busca. No primeiro mandamento, nos ensina o nosso aprendiz: se buscas a Deus, com os sentidos, ele te parecerá múltiplo. Se o fazes com a razão, ele será um conceito afastado do universo dual. Se a ele procuras pela intuição, será descoberto como uno. Nessa busca pela intuição, vai resumir o que conseguimos encontrar pelas vias da razão e do sentido. Os nossos sentidos são muito limitados, são incompletos, não nos trazem essa possibilidade de abarcar o todo. Não alcançaremos, portanto, um sentido perfeito do absoluto, do divino. E a nossa razão, tão limitada, como compreender o infinito, o ilimitado? Então, na intuição, podemos começar a abrir esse caminho para o entendimento e para o sentimento. Não que vamos, pela intuição, entender a Deus, mas vamos senti-lo, vamos perceber a sua presença e o seu significado. E é pela intuição, então, que vamos começar a trilhar esse caminho do bom aprendiz. No seu segundo mandamento, nos ensina o nosso aprendiz: se tentas encontrar a felicidade nas coisas do mundo, teu esforço será inútil. O máximo que conseguirás é prazer efêmero entremeado de medos e perdas. A única possibilidade real é transformar-se em plena manifestação do divino. Portanto, as felicidades pelas coisas materiais, pelas coisas do mundo, não satisfazem as necessidades espirituais. Essas estão
nas coisas do espírito, nas coisas da alma. Portanto, as coisas do mundo são prazeres efêmeros, entremeados de medos, de dúvidas, de perdas. Precisamos ir mais fundo, na alma, com as coisas da alma. Essas têm essa capacidade, esse condão, essa condição de fazer com que se encontre o nosso divino, que está guardado no fundo da consciência de todos nós. No terceiro mandamento nos ensina o nosso aprendiz: se vives a devorar informes de outros intermediários e a variar templos e rituais, à procura do sobrenatural e do fenomênico, passando a encontrar a divina presença neles, terminarás os teus dias pensando em encontrar a divina presença neles, terminará os teus dias como o bandeirante que descobriu pedras comuns pensando que eram preciosas. Então, as mensagens dos outros intermediários, dos templos, de todos os templos, são caminhos que nos levam à compreensão e nos abrem possibilidades e que podem ser perfeitos para aqueles, para os outros. Nós temos que saber encontrar o precioso que há na nossa própria alma, na nossa própria consciência. Os caminhos que os intermediários, que os rituais, que os templos nos oferecem são, com todo o seu valor, com todos os seus méritos, bons para aqueles que os construíram. Nós podemos usá-los como possibilidade, como inspiração, como caminho, como sugestão. Mas temos que saber criar o nosso próprio caminho, a nossa própria possibilidade. Porque o precioso está guardado no fundo da alma de cada um, de cada indivíduo. Pode encontrar a sua luz divina na sua alma, mesmo usando os informes e os intermediários, os templos e os rituais, mas não se ater a eles. Procurar o seu próprio divino. No quarto mandamento, nos ensina o nosso aprendiz: não descanses enquanto não realizar o teu próprio encontro com o divino. Agradece todas as mensagens e a todos os mensageiros, mas não te detês por satisfeito enquanto não viveres a tua própria experiência. Não acredites em distâncias quando se trata de Deus. Não, nesta busca, não há longe e nem perto. Olhem só, que conceito, que conselho, que dica mais importante para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Não descansar enquanto não realizar o próprio caminho, o próprio encontro com o divino. Agradecer, sim, a todos os templos, a todos os intermediários, a todos os mensageiros. Agradecer a todas as mensagens. Reconhecer com espírito de gratidão, porque são seres iluminados, são mensagens iluminadoras, mas não nos deter, enquanto não criarmos o nosso próprio caminho, quando não descobrirmos a nossa própria pedra preciosa, aquela que realmente tem o valor. Nessa busca, não há longe nem perto, porque Deus está presente em tudo, em todos os lugares, no universo. E quando nós dizemos Deus está dentro de ti, nós estamos externando um conceito que a princípio pode ser valioso, porque o ponto de contato com o divino está na alma, na consciência do indivíduo. Mas Deus não está ali. Ali não é o lugar de Deus. Como poderia prender-se o todo no finito, no limitado? Então, o que nós temos na nossa alma, na nossa consciência, no nosso ser, no nosso coração, é esse ponto de contato com o divino, onde Deus se manifesta na sua plenitude. O mais correto é termos a noção, a consciência de que Deus é onipresente em todos os lugares, em todas as instâncias, nós podemos perceber o Criador. No seu quarto mandamento, nos ensina: quanto mais te aproximares do oculto que há em ti, mais facilmente encontrarás a Deus. Esquece as fantasias de chamar a atenção do mundo
sobre ti. O ser essencial, que tudo gerou, conserva e renova, se esconde na sua própria criação. Repetindo, Deus é onipresente. Está em tudo e em todos os lugares. Ele se esconde na criação. Portanto, o nosso caminho interior, o nosso mergulho no ser, no próprio ser, é para encontrar, para fazer desabrochar no espírito essa possibilidade de encontrar o divino, de, pela intuição, pelo mergulho em si, saber perceber a ação de Deus na tua própria alma. Mas não que ele esteja ali, mas é ali que está o dom, a habilidade, a possibilidade de nós fazermos esta percepção, este contato. Deus está presente em tudo, mas temos que saber encontrar. E quando se diz aproximar-se do oculto, não quer dizer de algo escondido, mas apenas daquilo que nós ainda não conseguimos perceber pelas nossas impossibilidades, pelas nossas inferioridades. É a busca do ainda desconhecido. Esta é a dica. No seu 6º mandamento nos ensina: ninguém pode encontrar a plenitude se ficar extasiado com as paisagens do caminho e se conecta com as migalhas espirituais dos primeiros resultados. Cuida, pois, de aproveitar os estímulos dos fenômenos, sem torná-los algemas. Reconhece que eles são movimentos de Deus para fortalecer-te nas agruras do cotidiano. A plenitude que nós vamos encontrar nos momentos de êxtase e de alegria, nas paisagens do caminho, nas alegrias que vamos encontrando conforme o nosso aperfeiçoamento, são resultados primeiros. Nós não podemos nos contentar com os primeiros resultados. Todos eles são estímulos que a divindade nos coloca para nos forçarmos ao próximo passo, ao mais evoluído, ao melhor encontro. No seu 7º mandamento, nos ensina: ao te tornares um amante do divino, o amor do mundo continuará sem másculas de egoísmo, sem apegos individuais, sem cegueira dos sentidos, da finitude, das limitações da morte, da dor da separação, da inconsciência e do esquecimento. O amor do divino nos lança acima de todas essas máculas. O amor divino, quando pulsa em nosso ser, quando domina nossa alma, quando nos conectamos com o divino que há em nós, nós estaremos acima de todas as máculas do egoísmo, dos apegos individuais, das cegueiras dos sentidos, acima das máculas da morte, quando nós olhamos para a morte como um fim. A morte, o fim de tudo. Não. Não é a morte que é o fim de tudo, não. Nós apenas nos transferimos para outra instância e continuaremos a nossa evolução mesmo fora da matéria. Que o divino possa ser encontrado, então, para que possamos transitar acima das máculas mundanas, das máculas da nossa inferioridade. No seu 8º mandamento, aprendemos com ele que o verdadeiro começo para a comunhão divina acontecerá quando, por vontade própria, depositares a tua atenção integral nele, em Deus, afastando-se dos pensamentos inquietos do cotidiano. Sua resposta aos seus anseios depende do silêncio da mente. O verdadeiro começo é a comunhão com o divino que há em nós. Por vontade própria, quando nós nos mobilizamos e tratamos de encontrar em nós. Quando nós fazemos o nosso caminhar, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa própria busca, para encontrar o divino. Sua resposta, as respostas do divino aos teus anseios, depende do silêncio da mente. Não que a mente faça barulho, mas essas ansiedades todas, essas preocupações todas, essas tensões todas que trazemos na alma, no coração, na mente, são esses os barulhos da mente que precisamos aprender a silenciar.
em nós. No seu 9º mandamento nos ensina: se tentas encontrar a plenitude seguindo os códigos morais e resolvendo os problemas de consciência, verás que, resolvido uns, logo os outros os substituem. Faze como o homem do Evangelho que vendeu todos os bens para comprar o terreno onde estava o tesouro. Conecte-se e entregue-se a Deus, única e definitiva solução. Se tentas encontrar a plenitude, os códigos morais, a resolução dos problemas, será resolvidos, logo eles se substituem por outros que nos levam ainda mais além. Este é o sentido da evolução. Vencer por etapas, vencer por a cada momento, a cada vitória, a cada passo nos sugere mais uma etapa, mais uma evolução, mais conquistas. Enquanto no 10º mandamento nos ensina o nosso aprendiz: e quando te recolheres em oração, lembra-te dele como o recôndito do universo, alma do todo, gênese e destino de tudo e de todos, presença inefável e potência invisível que dirige o mundo à vida e para a perfeição manifesta, ato puro de amor que nos permite amá-lo ao sabor do nosso livre-arbítrio, ao sabor da nossa própria imperfeição, da nossa forma, nas nossas possibilidades. Quando te entregares em oração, tenha esta consciência: estás te dirigindo à alma do todo, a Deus, o Pai maior, que está presente em todo o universo, mas respeita a nossa possibilidade, a nossa condição. Respeita o nosso livre-arbítrio. Mesmo que venhamos a errar, Deus não nos abandona e nos quer ainda para o seu regaço, para que nós, vencendo as etapas, caminhemos na sua direção. Mas além do decálogo, dos 10 mandamentos do discípulo, o discípulo percebeu que havia algo em comum em tantas e tão distintas formas de manifestação, em tanto distintos missionários. Todos eles norteavam-se por um único mandamento: ama-o. Simplesmente. Ama a Deus. O amor não pergunta, o amor não discute, oferece-se e entrega-se, pois que mais deseja quem ama, senão transfundir-se no amado e nele abismar-se. Ó viajor, tuas percepções acanhadas e disformes te inundam de um desespero imenso e te tornam incapaz de perceber a ti mesmo, e te fazem cego ao teu próprio caminhar, e te deixam surdo às sinfonias da existência, e te tornam insensível aos mistérios das coisas, e te aprisionam num tempo e num espaço em que reina a impermanência e governa o temor. Ó alma cansada, levada pela descrença aos pélagos do sofrimento, por um momento concede-te o benefício da dúvida às tuas certezas tão dolorosas e abre teus sentimentos multiformes ao ritmo criativo do universo. Perceberás, para o teu imensurável deleite, que és muito mais do que pensas e sentes, e te descobrirás um retalho do infinito, valioso átomo compondo a sua tessitura em dinâmica transformação, e te reconhecerás um pedacinho de Deus vivendo um recorte da eternidade, e te deslumbrarás com a sabedoria da grande lei e a onipotente harmonia do cosmo, que por meio de infinitas formas faz a essência divina manifestar-se, cada vez mais complexa e transcendente. E então perceberás tua vida como nota fundamental de uma sinfonia, e teus atos, representação existencial de um perene e profícuo avançar em direção à sonhada plenitude. E tua solidão se desvanecerá, pois ela é apenas a clausura, que enreda tuas percepções, pois é parte todo, e todo parte, da grande cadeia dos seres
que unem o átomo ao Verbo Criador. E então vibrarás em oração doce, que brota como um canto da alma feliz e ecoa de fraga em fraga na terra dos sentimentos e de onda em onda no oceano dos pensamentos, atravessando as dimensões estelares do espírito, dizendo que és pura gratidão à vida, ansiando aninhar-se no seio do infinito amor.